programa Movimento de hoje vai passar algumas orientações muito importantes sobre a elaboração de currículo. Currículo é a sua história de vida profissional. Então nós vamos discutir algumas técnicas, quais os principais erros e quais os principais acertos na elaboração de um currículo para, num processo de seleção, ele sair na frente dos demais. Para falar sobre isso, a nossa convidada é a professora Rose Zaparoli. Ela é professora na UniUB, do curso de Administração e do curso de Tecnólogo em RH, além de ser supervisora também do Departamento de Recursos Humanos da Universidade. Seja bem-vinda ao nosso programa, professora. Obrigada, Ibaceira. É um prazer muito grande participar do seu programa e trazer essa contribuição para a comunidade uberabense e região, né, que nos estará assistindo sobre essas técnicas de elaboração de currículo e algumas dicas que a gente pode deixar para ajudar a comunidade de Uberaba. Eu tenho aqui um formato de currículo padrão, de um currículo vita. Então nós vamos adotá-lo como base para a nossa conversa de orientação. Quando você recebe um currículo para ser analisado, qual que é o primeiro impacto que ele te produz? Antes de analisar o conteúdo. Bom, o que a gente olha é a qualidade do material, a impressão, as informações que estão dispostas ali naquela folha, né? A forma como está disponível a letra, o que chama atenção em termos de layout do currículo, né? Isso já nos ajuda no sentido de como que esse candidato se organiza para se apresentar numa empresa num primeiro momento que é num papel. E dentro dessa estética existe um papel que é recomendado, um papel específico? Sim, a gente sempre recomenda a impressão no papel A4, né, no layout de letra Arial número 12 ou a Times New Roman, né, espaçamento simples entre as letras. Né, o que a gente pede também para sempre se destacar o nome da pessoa, sempre colocar em negrito e os tópicos do currículo que a pessoa vai apresentar, como formação, experiência, escolaridade, cursos complementares, outras atividades que a pessoa desenvolve além da vida profissional, como o trabalho voluntariado, por exemplo. Então esses tópicos vêm se destacando no currículo e é um dos itens que chama atenção também para nós selecionadores. E a quantidade de páginas tem um padrão? Bom, a gente sempre pede para a pessoa elaborar o currículo, né, o mais sucinto possível, né, o mais breve possível. A não ser aquele profissional que tenha uma experiência muito grande, ele quer focar numa determinada área e para ele é importante apresentar para a empresa por onde os locais onde ele passou, né, e fez a sua contribuição, mas no máximo 2 páginas para o currículo, né, a vida profissional do candidato, não mais do que isso. Existem algumas pessoas que adotam uma foto do lado direito. Isso é permitido? Isso é bacana? Isso não deve foto, acontecer? né? A gente já recebeu fotos assim de currículos de baile de formatura, né? Fica chama atenção, muita atenção, mas fica a gente sempre orienta para fazer o mais profissional possível. Foto só se a empresa pedir. Algumas empresas solicitam currículos com foto, né? Às vezes é um cargo que vai trabalhar com a imagem, né, do profissional. Então a empresa solicita. Se ela não pedir, não sugerimos encaminhar currículo com fotos e nem documentação pessoal, número de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de habilitação. A gente sempre pede para evitar colocar isso. Se a empresa pedir, a pessoa elabora de acordo com a cultura da empresa, com a forma como que ela quer receber essas informações, porque às vezes para o selecionador isso é importante. Ela vai cadastrar o currículo, por exemplo, pelo CPF, mas não necessariamente tem que colocar nem foto e nem documentos pessoais, isso é da pessoa, né? A não ser aquele candidato que vai ser escolhido para a contratação, aí sim depois a gente solicita cópia de toda a documentação para a efetivação do contrato de trabalho. E quando o portador do currículo, ele não tem uma empresa determinada, específica para ele entregar. Aí ele pensa assim, eu vou dar informações gerais porque eu vou distribuir em uns 10 lugares. Tira xerox e manda para umas 10 empresas, essa que me chamar é essa. Exato. Mesmo assim a gente orienta para não colocar
número de documentos e nem foto. E o importante, antes da pessoa distribuir, mesmo que ela ainda não saiba qual empresa que ela vai trabalhar, mas ela sabe a empresa que ela vai levar. Busque informação nessa empresa. Qual é o critério que o recursos humanos ou o selecionador pede para que esse currículo contenha as informações que a empresa precisa? E é uma forma até do candidato se preparar para saber informações daquela empresa, porque provavelmente na entrevista a gente vai perguntar o que você sabe, por exemplo, a respeito do produto dessa empresa. Então é importante pesquisar antes de você encaminhar, né? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer rumo serve, né? Isso a gente avalia no sentido de qual é o foco da pessoa, o que ela quer para a vida dela. E nesse modelo de elaboração existe um que é cronológico, né? Existe um que é funcional, existe até um terceiro que as pessoas misturam esses dois elementos aí. Qual que é o mais adequado? Bom, a gente sempre orienta para as pessoas colocarem no quesito experiência profissional, normalmente os 3 últimos trabalhos, com o nome da empresa, o cargo, um breve resumo das atividades desenvolvidas. Se a pessoa conseguir colocar bem sucinto qual é a contribuição que ela deu para aquela empresa, dados quantitativos em percentuais, por exemplo, implementei indicadores na área de produção e conseguimos reduzir um número de produtos inutilizados em 10% ao ano. Isso chama atenção para o selecionador. Então isso é muito importante. Além dos 3 últimos, você colocar reforçando o nome da empresa, o período que você trabalhou lá, o cargo que você ocupou naquela empresa e um breve resumo dessas atividades. E talvez a pessoa quer mudar o foco um pouco de área, por exemplo. Aí eu tenho experiência na área de vendas, na área comercial e 2 áreas no financeiro. Não, eu quero focar a minha atividade agora no próximo trabalho só financeiro. Então, traga suas experiências no currículo naquelas áreas onde você quer atuar. Por exemplo, foque as áreas financeiras e as empresas onde você trabalhou naquele ramo, naquele negócio. E a pretensão salarial? Deve Isso é uma dúvida de todos nós, né? Se a gente coloca ou não, né, no currículo. Só se a empresa solicitar. A gente pede se solicitar, a gente pede para colocar. Porque o salário é algo muito individual, pessoal e confidencial, né? Você vai tratar com o selecionador. Algumas empresas a gente solicita para colocar pretensão salarial até para a gente sondar o mercado. O que esses profissionais estão ganhando lá no mercado de trabalho? Às vezes a empresa ainda não tem o salário definido, às vezes eu aproveito para fazer uma pesquisa de mercado ao recolher esses currículos, então isso ajuda muito a empresa nesse sentido. E as referências comerciais e pessoais, alguns colocam 3 referências comerciais, 3 referências pessoais, elas são importantes? As referências pessoais, sim. Por quê? Normalmente a gente liga para o candidato, se o celular, o telefone residencial não atendem, né, a gente não consegue falar com o candidato, o que a gente faz? Se ele coloca uma referência, nós entendemos que aquela referência é próximo ou conhece a pessoa, tem um contato mais direto. Então a gente vai ligar nessa referência pessoal, né, e pedir ajuda, deixar algum recado, dizendo que a gente está tentando falar com aquela pessoa e a gente não consegue. A referência pessoal ela é importante, pelo menos 2. O nome da pessoa, né, dessa referência, nome completo, se a pessoa souber a profissão dessa referência e telefone. Também pelo menos 2 telefones de contato. Essa referência do candidato, por exemplo, telefone, endereço, e-mail, ela deve vir onde? Logo no início ou no fim do currículo? Bom, as informações do currículo, onde nós colocamos o nome, né, e os contatos, nós orientamos sempre para que seja no superior da página, tanto do lado, pode ser do lado esquerdo ou centralizado, para a estética ficar uma apresentação bacana. O nome em destaque, o nome completo, o endereço da pessoa onde ela está residindo, o número da casa, se é apartamento, coloca o número do apartamento, se tem edifício, coloca o número, o nome do edifício, o CEP do local, né? Às vezes a gente precisa de entrar em contato com a pessoa, ela não tem um e-mail, mas é um currículo tão interessante que eu vou encaminhar um telegrama, por exemplo, a cidade,
telefones de contato, pelo menos 2, se possível um fixo e um residencial. E algumas pessoas colocam o número de telefone para recado. E entre parênteses, coloca o nome para quem eu vou deixar esse recado, né? Porque às vezes a gente precisa de ligar, olha, você conhece, né, o fulano? Então a gente sempre pede o nome da pessoa que vai ser referência para esse recado no contato. Posterior a isso, o objetivo. Qual é o seu objetivo? Em que área você quer atuar? Como, por exemplo, atuar na área financeira desta conceituada empresa, por exemplo, atuar na área de recursos humanos, área administrativa, marketing, logística, área de saúde, né? Ela tem que ter foco. Qual é o foco? Qual é a área que ela tem interesse em trabalhar? Depois, formação, a escolaridade. A gente sempre pede para colocar a última formação. Por exemplo, se a pessoa é graduado, terminou um curso superior completo, não tem necessidade de colocar a escolaridade do 2º grau, né? Supõe que ela já passou pelo 2º grau e já tem uma formação superior. Coloque sempre o nome da escola onde você estudou, para valorizar onde você estudou, isso é importante. O período de conclusão desse curso, seja um curso técnico, seja um curso de graduação, de pós-graduação, né? E depois vem, além do objetivo, vem a área de interesse, vem os dados, as informações profissionais, né? A trajetória de vida dela profissional. Outras informações que é muito importante, por exemplo, como trabalhos voluntários. Por que pesa muito o trabalho voluntário? Isso pesa muito, porque a gente acredita que a pessoa contribui de alguma forma, voluntariamente, né, numa outra empresa, numa instituição sem fins lucrativos, porque é uma pessoa que ela preocupa com a comunidade, né, ela preocupa em ajudar, em contribuir, passar um pouco do conhecimento que ela sabe, preocupa com uma responsabilidade social com a comunidade, com as pessoas. Algumas pessoas são líderes, né, de grupos de projeto, então são pessoas que têm essas habilidades e competências em trabalhar em equipe, relacionamento, né, uma coisa muito interessante também que eu gostaria de ressaltar, a gente recebe muito currículos, características pessoais, eu sou proativo, dinâmico, determinado, objetivo, experiente, bom, enfim, né, essas habilidades, normalmente quem vai avaliar se tem ou não é o entrevistador. Então, assim, é um dos erros que a gente identifica, né? Você se autoavaliar e você falar que você é bom é muito bom, né? Agora, o entrevistador tem todas as técnicas de testes psicológicos, dinâmicas de grupo, a própria entrevista por competência nos dá esses indicadores para a gente fazer uma avaliação técnica do candidato. Então, a gente pede para evitar colocar essa... Claro que a gente vai falar só coisa boa da gente mesmo, né? Então isso é importante também estar atento para que essas informações não venham com tanta... precisa de estar mostrando, né? Com tanto detalhes no currículo. Deixa para falar de você na entrevista. E entre um tópico e outro, deve adotar a letra maiúscula ou minúscula? Para o título do tópico que você vai colocar, sim. Para o título, por exemplo, eu tenho maiúscula? Não, a primeira letra maiúscula, né, uma escrita normal. E a gente pede, coloque em negrito, fica charmoso o currículo. Exemplo, experiência profissional. Experiência profissional, pode colocar em negrito, 2 pontos. E você coloca 1, 2, 3. 3 últimas referências no máximo. E o currículo manuscrito, professora? Existe? É aceito? Existe. Para cargos operacionais, a gente está com o mercado de trabalho está altamente aquecido, como exemplo, a construção civil. Operacionais são os pedreiros, servente, carpinteiro, eletricista, marceneiro, zelador, auxiliar de serviços gerais, pintor. É uma mão de obra que hoje está sendo muito valorizada no país. A construção civil está altamente aquecida. Então, é uma outra forma de currículo que nós recebemos, é o currículo manuscrito. Em papelaria de qualquer local, de bairro, qualquer comércio que tenha, nós encontramos até para comprar, é uma folha avulsa, onde a pessoa adquire, é um formulário, um currículo, e você preenche todos os seus dados, referência, telefone, tudo que a gente precisa. Então, a gente aceita também, desde que venha com uma letra legível, de entendimento,
para poder encaminhar para a empresa que está selecionando esse pessoal. Ele é avaliado como um impresso numa impressora laser, ele tem a mesma validade. Tem uma diferença dos currículos, tem o currículo Lattes, que tem normas e técnicas no CNPq, e nós temos o currículo Vitae. Mas qual que é exatamente a diferença de ambos? Bom, o Lattes, ele é feito para as pessoas que têm interesse em atuar na área acadêmica, pesquisadores, professores, educadores. É o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. Nós que somos professores também, até uma exigência do MEC, do Ministério da Educação. É um padrão que nós temos que seguir para colocarmos as informações da vida profissional e da área acadêmica, como produções, publicações, Então o educador ele tem toda essa trajetória profissional. A diferença é que para eu estar inserido na área acadêmica, o MEC validar as informações, nós temos que preencher esse currículo na plataforma Lattes. O site do CNPq é www.cnpq.br. Caso alguém queira já começar a buscar alguma coisa na área acadêmica, é por aí. Porque quando um curso, todo curso de toda escola, universidade, faculdades, ele passa por uma avaliação do Ministério da Educação, que é o MEC. Então, ele tem acesso a essas informações. Então, é padrão pelo Ministério da Educação, os professores, pesquisadores, doutores, ter essa base de dados. E todos os dados que nós, professores, educadores, colocamos nessa base de dados, é um sistema que você preenche as suas informações. Nós temos que comprovar. Então, se eu coloco lá que eu tenho uma graduação em administração, eu tenho que ter cópia do diploma. Se eu coloco que eu tenho uma pós-graduação, eu tenho que ter cópia. Se eu coloco que eu fui homenageada num simpósio como professor referência, Tudo que você faz, você tem uma comprovação e o MEC exige isso. A diferença dele para o convencional, que é o outro currículo, é que não é na plataforma do Lattes. É um currículo mais tradicional, onde as organizações recebem o currículo Vitae num papel impresso, por e-mail. As grandes organizações hoje já estão melhorando esse controle de gestão de pessoas, que são softwares, que são sistemas onde a pessoa, ao invés de mandar o currículo impresso, ele cadastra no site da empresa, já pensando na sustentabilidade do planeta, as impressões e papel. Então, a gente já está começando a trabalhar com isso. E no sistema Lattes também tem uma padronização de páginas? São 2 páginas? No sistema Lattes, normalmente não. Porque quanto mais o professor produz, mais ele busca uma atualização profissional, para a carreira dele, em termos de desenvolvimento e de auto-busca, pela uma atualização profissional, é melhor para a carreira dele. Então, assim, algumas escolas têm um plano de carreira de docente, então quando mais ele produz, mais ele é bem conceituado e avaliado, tanto no seu desempenho quanto no seu desenvolvimento profissional. Nós falamos da vida acadêmica. Agora, existe uma outra forma das pessoas estarem inserindo seu currículo em alguma plataforma na internet? Por exemplo, uma empresa quer buscar uma consultoria ou um palestrante. Existe essa possibilidade? Existe. Nós temos algumas empresas de consultoria no mercado, que ela tem uma plataforma onde você cadastra seu currículo e as empresas contratam esse serviço, e seleciona por cargo, por exemplo. E nós temos uma a nível nacional, que eu gosto muito de trabalhar e buscar candidatos ou disponibilizar currículos ou vagas, que é a Cato. É um site reconhecido em termos de Brasil. O site é www.cato.com.br, Cato escreve com THO. E lá nós temos, você pode disponibilizar o seu currículo, que as empresas buscam por lá também. A gente já teve algumas situações que eu queria, por exemplo, um gestor de uma biblioteca.
Então lá tem esses profissionais que cadastram os seus currículos, separado por áreas de interesses, então a área de administração, a área de marketing, logística, a área de saúde, separados por cargo ou por área, então isso nos ajuda muito. Então, um profissional que quer colocar seu currículo aí na internet, né, colocar aí à disposição do mercado, ele tem essa opção também. E lá tem no site tem um link que chama Apoio na Elaboração de Currículo. Tem várias orientações legais, atualizadas. É um site onde você busca informações das etapas, passo a passo, ao preenchimento do seu currículo e traz uma sugestão de modelo atual também. E nesse aí deve-se comprovar também? Se a empresa pedir, sim, né? Mas a gente sempre pede para que toda a informação que você coloca, porque o currículo é um documento seu, pessoal. Então, toda a informação que você coloca no seu currículo, que você tenha essa documentação para comprovar. Um curso de inglês, por exemplo, tem pessoas que colocam, né? Eu fiz 6 anos de inglês, né? Eu concluí todos os módulos do curso de inglês. Você tem o diploma desse curso? É importante colocar isso, é importante você estar munido dessas documentações, porque a empresa pode pedir. Quem faz concurso público, por exemplo, normalmente quando o candidato vai se inscrever, eu já participei de um concurso federal, para a inscrição me pediram o currículo simples e as cópias de todos os documentos que constavam naquele currículo. Então foi um portfólio de informações só para a inscrição. Então foi uma das etapas que eles avaliaram as informações e a documentação que comprove aquilo que você colocou no currículo. E a data? Esses currículos devem ser datados? Sim, é muito importante. Você coloca pelo menos o mês e o ano, né? Ou no final da página, ou no final da última informação que você coloca no currículo, pode pôr Uberaba, maio de 2013, por exemplo, ou no rodapé. Por que a gente pede a data? Às vezes a pessoa coloca assim, cursando o 6º período do curso de farmácia, por exemplo. Ele entregou o currículo no ano de 2013, eu vou chamar ele em 2014, por exemplo, quando surgiu a vaga na empresa. Será que ele concluiu o curso? Será que ele já terminou? Então te dá uma referência até quando a pessoa te trouxe a informação naquele mês. Isso é importante a gente colocar o mês que a pessoa fez o currículo, é importante sim. Né? E nesse currículo convencional, professora, quando ele é impresso, deve ser assinado? Não necessariamente, só se a empresa solicitar, mas não necessariamente a gente pede assinatura, assim, coloca seu nome na verdade já vai estar no cabeçalho do currículo, né? Você pode finalizar com a data e fique à vontade assinando ou não, não é uma exigência eliminatória, por exemplo, numa avaliação de um currículo. Então repassa para nós agora quais são os principais erros que as pessoas cometem na elaboração de um currículo. Isso é muito importante, né? Ao elaborar o seu currículo, faça a revisão ortográfica e gramatical. É muito importante, assim, a gente recebe muitos currículos com vários erros de português, de concordância. Se você tem dificuldade, né, com a língua portuguesa, a escrita, a gente sugere buscar uma formação, um curso, né, e pedir apoio para quem sempre vai ter alguém que sabe um pouquinho mais do que a gente. Ou um colega, ou um professor, ou um ex-colega de trabalho, peça apoio para fazer a revisão desse texto do seu currículo, que é muito importante, porque o selecionador, na hora que ele lê as informações, principalmente as atribuições que ele desenvolveu naquela organização, a gente vê muito erros de português, currículos que não têm acentuação nas palavras que são acentuadas. Uma outra dica que eu gostaria de deixar: às vezes a empresa está solicitando profissionais e os interessados em encaminhar currículo para o e-mail tal. Às vezes a pessoa ela coloca uma referência, uma apresentação no e-mail, no corpo do e-mail e depois anexa ao currículo. Nessa referência que você faz, né, que você vai estar mandando a alguém que está solicitando esse currículo, vale a mesma dica. Escreva um texto breve, sucinto de você, muito sucinto, e revê o português também, e depois você anexa o currículo. Sempre direciona ou ao setor ou à pessoa que está solicitando o currículo, né? A gente sempre pede para usar os termos coloquiais adequados,
prezado senhor, prezado senhora, venho por meio desta encaminhar o meu currículo, tenho experiência na área X, formação na área Y, estou à disposição, atenciosamente, a pessoa coloca o nome dela completo e um telefone, por exemplo. E o currículo e as outras informações detalhadas estará anexado no currículo que vai junto com o e-mail. Outro erro que a gente encontra muito é objetivo profissional. A pessoa coloca assim, eu tenho interesse de atuar na área administrativa ou no financeiro, ou na área de compras, por exemplo, né? Mas qual área que você vai chamar? Surgiu uma vaga compras, mas será que a pessoa quer essa área mesmo? Então é importante que ela direcione o foco dela, porque dá a sensação que qualquer área que surgir tá bom. O foco é muito importante, né? Então, já que você tem interesse em todas essas áreas, mas qual é a área que você mais se identifica? Isso é muito importante também. Outro erro que a gente identifica muito é informações de telefones desatualizadas. A gente liga no celular, esse número não existe mais. Liga no outro celular, celular inexistente, celular bloqueado ou está desligado. Então tenha sempre o seu currículo atualizado, principalmente com essas informações de contato, né? Um outro erro que a gente observa, às vezes a pessoa coloca o motivo da saída na experiência profissional. Então eu coloco lá o nome da empresa, o cargo, as principais atribuições e o motivo da saída. E às vezes não fica legal porque algumas pessoas expõem o porquê que saiu e aí a gente pensa na ética, né? O motivo que você saiu e às vezes você não ficou satisfeito com o seu desligamento da empresa anterior, você pode falar na entrevista, não no papel. Essa informação então não deve constar? Não, de forma alguma. Você fala na entrevista. Na entrevista ali você pode colocar aquilo que você acha que deve, mas jamais falar mal da empresa anterior, né? A gente pensa muito nessa postura profissional, na ética, seja discreto na hora, no momento da entrevista, para estar colocando as informações que lhe convém. Existe uma técnica, existe um padrão, mas existe também algum currículo criativo? Alguém pensa assim, nossa, eu vou usar de criatividade aqui. Existe currículos que as pessoas mandam com desenhos, com flores, tem. O brasileiro é muito criativo, né, com relação a isso. Mas a gente sempre pede para poder evitar. Colocar bordas com desenhos, com flores, só se a empresa pedir, né? Às vezes ela vai pedir alguém que vai avaliar a criatividade dela, mas eu acho que aí é uma questão de competência, numa entrevista, num teste prático, numa dinâmica de grupo, na avaliação psicológica, na referência dele nas outras empresas. Então, assim, quando você vai mostrar o seu potencial, o momento da entrevista é o momento de você falar de você, né? E aí os desenhos, os lacinhos, as florzinhas, os currículos, deixa para depois, né, num outro momento, mas não para um currículo, para a área profissional, a gente pede para poder evitar. Você está falando da entrevista, então vamos dar umas dicas, passa algumas dicas, a pessoa, como que ela deve se comportar no momento que ela vai ser entrevistada para poder conquistar aquela vaga no emprego, legal, né? Bom, você foi convidado, né, a participar de um processo seletivo, de uma entrevista numa determinada empresa. Antes de ir para a entrevista, primeira coisa, busque informações dessa empresa. Qual é o produto, qual é o negócio, que posição que ela está no mercado, quais são os principais clientes, porque provavelmente o entrevistador vai te perguntar o que você sabe a respeito da nossa empresa. Então, vá atrás de informações, a internet está por aí, tem folders, colegas de trabalho que têm alguma experiência, às vezes num ramo parecido, isso é muito importante. Outra dica é você sempre estar à disposição no momento da entrevista. Você se preparar antes, uma noite bem dormida, cuidar do seu visual, né? A aparência é muito importante no processo seletivo. E como que deve ser essa aparência? A aparência bem cuidada não significa que a pessoa tem que ser bonita, né? É uma aparência elegante, cabelo cuidado, unha feita para as mulheres e para os homens, unha cortada, barba feita, né? Uma roupa básica, né? Nada de excesso de maquiagem, bijuteria, perfume. Vai para a entrevista, desliga o telefone celular, esteja à disposição do entrevistador.
Já aconteceu o caso da pessoa chegou na entrevista e disse assim, não, mas eu tenho um compromisso daqui 30 minutos. Né? E aí como que fica? Como que você vai avaliar um candidato que está preocupado num outro compromisso? Então, tenha essa disponibilidade para o momento da entrevista, responda todas as perguntas com a maior naturalidade, maior tranquilidade, sem mentiras. A importância da honestidade no momento da entrevista é muito importante. Se o entrevistador perguntar, por exemplo, se a pessoa está nervosa, geralmente está, né? É um momento normal, assim, a gente... E as pessoas às vezes negam isso, nega, né? Não estou nervoso. Por exemplo, uma outra coisa que a pessoa sempre responde, assim, é... Me fala de uma característica sua que precisa de melhorar um pouco, assim, o nosso famoso defeito. Né? A importância de você se conhecer também, porque você vai ser perguntado sobre isso. O que você tem mais dificuldade com as suas características pessoais? Tem pessoas que falam, não tem defeito nenhum. Isso não é verdade, todos nós temos sempre algo para melhorar. Né? E esteja aberto a ouvir o entrevistador. Se ficou dúvida, alguma pergunta que você não entendeu, pergunta. Olha, eu não entendi, né? Me pergunta de novo, ou me esclareça um pouco melhor. E esteja aberto para a devolutiva dessa entrevista. Se deu certo, ótimo, comemore, fique feliz. Se não deu certo, a gente tem que ter uma maturidade para receber a notícia também de um processo seletivo que não foi positivo e jamais desistir. Né? Tá buscando aí, não é porque não deu certo numa empresa que não vai conseguir numa outra. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa esperança, motivação e o que você pode fazer de melhor, né, para a empresa onde vai te contratar aí para trabalhar. Na questão do vestuário, né, tão bom a gente ficar falando sobre essa orientação, porque existem empresas que são mais rígidas. Isso. E quando, por exemplo, você vai atuar numa loja, vai trabalhar num shopping, a pessoa pode ir de mini saia? Se a empresa não fornece o uniforme, né, eu costumo sempre orientar as pessoas, ver qual é o negócio da empresa. Por exemplo, se é uma empresa mais esportiva, você pode trabalhar de tênis, calça jeans, uma polo, uma camiseta, por exemplo. Se é uma empresa mais formal, um banco, por exemplo, vai te exigir uma camisa social, uma calça social, um sapato, um cinto, normalmente cores um pouco mais escuras, né? Agora, a mini saia, aonde é possível trabalhar com a mini saia? Né? Em empresas do ramo comercial, indústria, comércio, né? A gente precisa de evitar tanto a mini saia quanto os decotes, blusas transparentes. Local de trabalho não é local de festa, né? Tem um local apropriado para se usar. Tem dúvida com relação à vestimenta? Procure o seu gestor. Me oriente qual é o estilo de roupa que a empresa adota para a gente poder vir trabalhar. Também é uma boa saída. Professora Rose, muito obrigada pela sua presença, por suas explicações. E a equipe do Programa Movimento agradece imensamente pela sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, né? Foi um imenso carinho que eu vim aqui, né, participar do seu programa. Né? Espero que as pessoas aí agora refaçam seus currículos, né? E se precisar, nós estamos à disposição. Muito obrigada pelo convite e pelo carinho. Nós conversamos com a especialista em RH, professora Rose Zaparoli. Nós terminamos aqui. Muito obrigada e até breve.